E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende um pouco mais sobre a movimentação do gráfico. Você aprende sobre como entender a movimentação do gráfico, como entender a movimentação do preço no gráfico, o porquê de um movimento, o porquê dele tomar certas atitudes em relação ao gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, acabei de fazer uma entrada, o gráfico me mostra um contexto, o gráfico me mostra uma movimentação clara, o gráfico me mostra um padrão de correção ali naquela região, o gráfico me mostra fluxo para que eu faça uma compra como essa, ou seja, o gráfico me mostra tudo para que eu faça uma entrada de compra. Eu não posso deixar de não comprar. Então você tem que entender que não é chegar só na frente do gráfico e fazer uma entrada porque você acha. Você aperta o botão porque você acha que ali é um movimento que vale a pena. Não, tem que ter um contexto, tem que ter uma história no gráfico. O gráfico ele tem que te apresentar uma história. Você seguindo a história que o gráfico te mostra, o que você faz? Você faz uma entrada. Tá vendo que o gráfico está até sem força para seguir este movimento? Ó. O gráfico está, ele não tem ele está sem força para continuar o movimento. Porém, a entrada foi tão perfeita, tão bem localizada, que ó, são poucos pips, né? E a gente entrou ainda, por exemplo, ó, deixa eu ver, 85, a gente ainda teve 2 pips de diferença aqui para entrada. Simples, ó, o gráfico me mostrou uma movimentação e eu continuei o movimento. Quando eu falo de movimentação em regiões, ó, eu vejo o fundo, vejo 50% e vejo 100% dessa movimentação aqui. Aqui eu já consigo identificar que o gráfico veio, ficou trabalhando nessa região, veio buscar baixo, começou a trabalhar acima, ele já pode romper e continuar o movimento. Isso é algo que eu estou enxergando. Aí você fala assim, Cadu, mas eu olhei e não enxerguei nada. Aí é uma questão de conhecimento técnico. Por exemplo, eu chego aqui, o mínimo que eu tenho que saber é o seguinte, marcar o meu suporte, marcar minha melhor resistência, e aí o gráfico tem regiões internas, ó, que ele demonstra regiões internas que podem ser trabalhadas. Isso não significa que eu vou trabalhar essa região, não significa que eu vou trabalhar essa região, mas quando eu faço uma marcação como essa aqui, eu sei aonde o gráfico está, eu sei para onde o gráfico pode ir, eu sei uma dinâmica lógica de movimentação a partir de um contexto e de uma história. E aqui quando ele deixa, né, este candle aqui, esse doji, aí é mostrando realmente o que ele quer, para que ele veio, por que ele está nessa região. Cadu, mas como que eu entendo assim um padrão? É só você ir aí no link da descrição do meu canal, está o canal do Telegram. No canal do Telegram e do canal do YouTube aqui, tanto no link como no banner, você vai se deparar com esses 16 padrões aqui de candle. Ó. Esses 16 padrões de candle são os 16 padrões que todo trader tem que saber decor. Então é só fazer o download e estudar. São 36 páginas. Tem pessoas que fazem estilo um livreto para estudar. Então você pode estudar isso aqui, ó, e se aprimorar no padrão, tá bom? Tá aí no link da descrição ou no banner do canal. Lembrando também, se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode entrar aí no meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Você pode entrar, tirar uma dúvida, qualquer dúvida que você tenha. Você pode ver aqui o resultado dos alunos no destaque aqui do Instagram, no Stories. Você também tem aqui o link do treinamento, caso você queira aproveitar e caso você entende que você necessita fazer um treinamento para parar de perder ou parar de entregar dinheiro para o mercado, está com 60% de desconto ainda, ó, por tempo ainda. Muita gente entra em contato comigo e pergunta, gente, se você entrar aqui na página de venda e ainda tiver o desconto, tá com desconto, tá?
mas você pode mandar um direct para mim, você pode entrar em contato comigo pelas outras redes sociais. Então, enquanto tiver o desconto está vigendo. Mas aproveite, porque ele pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento. Porque não depende de mim, depende da economia do país, depende das notícias, do dia a dia. Então tá aqui meu Instagram. Você pode me seguir lá. Também você fica sabendo todas as novidades. Cadu Rinaldi. E aqui você tá por dentro de tudo também. Ou entra lá no canal do Telegram também. No canal do Telegram todo dia eu posto alguma coisa. Eu posto as aulas lá do YouTube de forma gratuita para você ficar a par de tudo, tá bom? Vamos voltar aqui para os gráficos. Então, bora lá. Tem muita gente que pergunta assim, Cadu, mas como é que você faz essas marcações aí que você só faz 3 linhas? Simples, eu procuro sempre no preço, quando o preço está em regiões, saber o que está acontecendo com o preço. Como assim, Cadu? Eu procuro saber o que está acontecendo com o preço. Então, eu sei que o preço fez um fundo como esse. Ele saiu desse fundo e agora o preço tem um topo nessa região aqui. Então, esse é o topo da região. Quando acontece isso, eu tenho o quê? Eu tenho um canal. Não é assim? Eu tenho um canal aqui. Repararam isso? Eu tenho um canal. Se aqui eu tenho um topo, opa, essa cor não vai dar, né? Se aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um fundo, então eu tenho um canal. Você pode ver que o canal ele tem subdivisões. Quem faz essas subdivisões? O próprio preço. Porque o próprio preço caminha por canais. Então as subdivisões existem, elas estão aí. As marcações e movimentações estão aí. Ah, Cadu, por que você não marca aqui, marca ali, marca ali? Não, eu estou com os olhos vendo o que está acontecendo no gráfico, entendendo o que está acontecendo no gráfico, para, em uma melhor oportunidade, fazer a minha entrada. Cadu, será que se eu marcar também só essas 3 linhas aí, eu consigo ter uma assertividade como você tem? Aí é uma outra história, né? Por quê? Porque a questão não são apenas as linhas. Não é só a linha de topo que eu marco, não é só a linha de fundo. Existe toda uma dinâmica de tempo de tela, um conhecimento de movimentação. Por exemplo, aqui eu fiz uma compra. Aí você fala assim, poxa, Cadu, numa tendência esticada como essa, chegando em regiões aqui de conflito, você faz uma entrada? Sim, eu faço uma entrada. Porque eu estou vendo a historicidade aqui do volume. Eu estou vendo o volume funcionando nessa região. Então, quando eu trago o preço aqui, eu vejo o preço trabalhando acima desse suporte. Se o preço está acima do suporte, eu não posso pensar em vender. Ele ainda está em região de compra. Não tem força de movimentação, mas eu acredito por causa da história do volume, do fluxo do movimento, que ele vai fazer um movimento de alta, ele vai continuar. Pronto, perfeito. Perfeita entrada. É isso que a análise gráfica me mostra. É isso que é analisar o gráfico. Eu olho o gráfico e vejo o movimento. Dá uma olhada nisso aqui. O que está acontecendo com o preço? Continua subindo. Continua subindo. Você tem que analisar o gráfico. Você tem que entender o que o gráfico te mostra. Você tem que ter essa percepção na leitura do gráfico. Você pode marcar o seu melhor suporte, sua melhor resistência. Você pode vir aqui, ler o gráfico e fazer as melhores marcações. Então, por exemplo, eu posso falar assim para você. Como interpretar o gráfico e fazer as melhores marcações de suporte e resistência. Ou eu posso chegar para você e falar assim, como ler o gráfico e fazer as melhores marcações de suporte e resistência. Eu posso falar isso para você. Você pode vir aqui e fazer essas marcações. Porém, existe um contexto, existe um contextual nisso tudo. Existe algo que está por trás disso, que é justamente ter o conhecimento da lógica da movimentação do gráfico, da lógica daquilo que o gráfico faz ou daquilo que o gráfico pode fazer naquilo que nós estamos olhando e vendo. Então, por exemplo, eu chego aqui, GBP USD. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o preço trabalhando em um canal de alta
eu vejo o preço fazendo essa movimentação aqui, ó. Ele deixou até um candle aqui, ó, por enquanto ali. Ó, eu vejo ele trabalhando este meio de canal de alta. Eu vejo o preço fazendo isso aqui. Eu vejo o preço fazendo isso aqui. Então ele está fazendo aqui, ó, canais em diagonal de alta. Vejo regiões tanto de topo como de fundo. Onde eu vejo regiões de topo e de fundo? Aqui eu vejo um fundo, ó, muito bem definido, num passado próximo, muito próximo, e vejo aqui um topo bem definido. Então eu posso marcar essas regiões, ou eu posso marcar esse local como meu topo e fundo. Ah, Cadu, mas existem outros topos, existem outros fundos? Óbvio. Se eu fosse analisar um fundo exemplar, seria este fundo aqui de baixo. Tá, então por que você marcou ali aquele outro fundo ali? Ué, eu marquei porque ele é um fundo que está próximo ao preço. Ele também é um fundo. Ele também pode ser negociado. Ele também pode ser trabalhado. Ah, Cadu, mas você acha que esse fundo aqui, trazendo uma linha aqui, ó, de referência, ele é um fundo que ele pode segurar o preço aqui? Poder é uma coisa, fazer é outra. Na análise gráfica, a gente faz toda uma análise de movimentação, a gente faz toda uma perspectiva de movimento. Agora, se ele vai fazer ou não, o que você tem que entender é o seguinte: você tem que fazer a interpretação do gráfico, a interpretação do movimento, e dentro dessa movimentação ter uma consciência da própria movimentação do gráfico, se realmente vale a pena aquela região ou não. Por exemplo, ó, ele está aqui, ó, em um fundo, tá vendo? Ele veio buscar aqui a sombra do gráfico. Na hora que ele sobe, ele já segura, ó, tem essa região, tá vendo que ele está espremido aqui? E tem uma outra região aqui. Ah, Cadu, será que esse candle ele continua subindo, fazendo uma movimentação? Depende da movimentação que ele fizer. Ele pode continuar subindo aqui, ó. Ele pode continuar subindo, buscar esse topo. Ele pode reverter aqui porque ele tem um fundo. Tá vendo? É um gráfico cheio de empecilhos de movimentações. Então você pode chegar aqui, fazer a sua marcação de topo, por exemplo aqui, e fundo por aqui. E aí você fala assim, ah, se ele está num fundo e ele está num topo, então ele fez esse estilo martelo aqui, eu vou entrar comprado. É assim? Não, não é assim que funciona. Porque quando você olha aqui no passado, ó, olha o que acontece aqui no passado. Você tem regiões, ó, que podem segurar a movimentação. Então não adianta você interpretar o gráfico de forma errada e fazer as marcações achando que as marcações estão certas. Não é assim que funciona. Porque quando você olha no passado, ó, você vê regiões impedindo a movimentação. Então, se tem um empecilho de movimentação, ele pode segurar. Ah, no caso aqui, ele continuou o movimento e continuou o movimento. Ótimo. Ótimo, maravilha. Continuou o movimento de alta. Porém, existe o risco. Existe o risco. Quando você não tem risco nessa situação, quando existe um vácuo livre para o preço caminhar. Conseguiu compreender? Então, você tem que entender como interpretar o gráfico para fazer as melhores marcações de suporte e resistência. Ou você tem que entender como ler o gráfico para fazer as melhores marcações de suporte e resistência. Então são situações diferentes. São momentos diferentes no gráfico. São regiões de forma diferente. Por exemplo, aqui agora, ó, o gráfico está chegando ali naquela região, ele tem empecilho ali, tem empecilho ali. Ele pode chegar aqui e corrigir? Pode. Eu só queria que ele subisse um pouquinho. Eu queria pegar ele mais em cima para correção. Eu fui aqui tentar fazer uma correção nele, mas eu queria que ele fosse buscar a sombra. Só para eu ter uma certeza. Porque como eu ia estar contra o movimento de alta, eu gostaria que ele viesse aqui na sombra dos candles para depois eu descer com ele. Maravilha. Por que, Cadu, você fala isso? Porque olha a região.
Ó, isso aqui, ó, quando a gente aproxima, isso aqui é a região. Isso aqui é a região. Isso aqui é a resistência. Isso aqui é a resistência. Então, eu aguardaria ele no máximo da resistência. Mas ele foi lá, ó, já buscou ali e já está descendo com força, com força. Aí você fala, Cadu, vamos descer com ele? Vamos. Vamos ver o que vai dar? Vamos. Vou descer com ele por quê? Porque só falta agora eu tomar o loss, né? Deixei de entrar no principal movimento e tomar um loss aqui para vocês verem. Ó, qual foi o movimento que eu enxerguei aqui? Ele já está fazendo um movimento de queda, tá vendo? Ó? Não tem problema, ele está retornando na região para fazer um pullback. Então eu vou entrar com o meu stop do dia, ó. Ele veio nessa outra região, dá uma olhada aqui. Ah, Cadu, você entra com essas taxas aí, como que eu faço isso? Não, você não faz. Você não faz essa defesa aqui para quem tem tempo de tela, mais conhecimento, porque eu estou aqui, ó, limitando a movimentação gráfica àquilo que eu enxergo. Então, depois de uma queda dessa, com uma força de fluxo dessa aqui, um volume desse, o que ela pode querer fazer é buscar o fundo, ó. Só que ela não foi. Tomei um loss, ó. Tomei um loss. Tentei buscar mais, ó, e não deu certo, ó. Ela desceu agora, caiu. Paciência. Paciência. Vou me descabelar por isso? Não, óbvio que não. O que eu vou buscar agora? Vou buscar um outro movimento de continuidade. Para fazer o quê? Qual que é GBP-USD? Vamos lá, vamos continuar o GBP-USD porque ele está com muita força de queda. Ó. Então, o que eu espero? Eu espero que ele venha buscar aqui, ó, este fundo aqui. Cadu, você espera que ele venha buscar esse fundo? Sim, ó. Olha o movimento que ele fez aqui. Era para ele ter vindo buscar aqui já, mas ele não veio. O que eu posso fazer? Paciência, ó. Tá esticado demais. Tá esticado demais, então ele já pode corrigir. Agora aqui já é uma outra região de correção. Ó. Vou entrar numa correção. Por quê? Ele já veio buscar de uma vez só. Então vamos lá. Vamos resolver esse loss que nós tomamos com uma entrada perfeita. Ele já veio buscar a região da demanda direto. Então, como ele veio buscar a região de demanda, eu fiz lá o meu contra trade, que eu chamo, né? Fiz a minha defesa no último trade. Vocês viram que mesmo assim eu tomei um loss. Agora vamos aguardar aqui, ó. Ele precisa fechar acima, ó. Peguei bem no meio da região. Por que no meio da região? Porque a região é isso aqui, ó. Essa é a máxima, essa é a mínima, e eu peguei justamente ali no meio da região, por isso que eu já entrei bonito nele, porque eu entrei numa região muito boa. Agora é claro, né? Se o gráfico fizer aquilo que ele está me mostrando, é uma entrada perfeita, ótimo. Vocês viram? Ele ainda veio justamente aqui, ó. Tinha a máxima da região. Eu peguei no meio da região, ele ainda veio tocar a máxima da região para reverter e fazer a correção. Perfeito, perfeito. Perfeito o movimento. Ah, Cadu, e esse loss que você tomou aqui? Pois é, né? Eu entrei na continuidade do movimento. Vamos analisar o loss? Ó. Ele chegou aqui numa região, fez topo duplo, veio com força, mostrou força de volume, tudo perfeito. Agora, o que pode segurar o meu movimento aqui? Olha aqui. Isso aqui pode segurar o meu movimento. Mesmo assim, o que eu fiz? Eu acreditei na continuação do movimento. Ele não fez. O preço retornou. Eu entrei com as minhas defesas. Para quê? Para que ele fizesse o pullback no próprio candle e fechasse um pouquinho abaixo, né? Que ele pudesse fechar aqui, ó. Um pouquinho abaixo da região. Ele não fechou. No fim eu tomei o mesmo loss que eu tomaria aqui, eu tomei aqui. Logo depois ele já veio e fez o que? O movimento que eu vi. Ou seja, a força do movimento, um ABC que ele faria. Eu imaginei que ele viria direto? Não. Ele fez uma correção para continuar o movimento. Aí você fala assim, poxa Cadu, então essa região aqui
segurou a movimentação. Exatamente. Você viu que essa região aqui acabou segurando a movimentação? Ó, ele está em resistência, é venda. Ele está em região de oferta, é venda. Ele fez engolfo, é venda. Ele fez volume, é venda. Ele está em região de correção, ali é venda. Tudo se enquadrou para que fosse um trade perfeito. E aí o que aconteceu? Justamente aquilo que eu estou trazendo de ensino para vocês. Ó, é tão bom quando isso acontece, por quê? Porque eu consigo casar o ensino, a perfeição daquilo que o gráfico nos traz como teoria, como didática, na prática. É tão perfeito que, ó, ao mesmo tempo que era para ser uma grande vitória, foi um loss, porque, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem empecilho segurando o movimento, ó, aqui tem empecilho, aqui tem empecilho. Então, não adianta eu fazer a melhor marcação de suporte e resistência. Não adianta eu procurar o melhor de suporte e resistência se eu não ler o gráfico de forma correta, se eu não interpretar o gráfico de forma correta. Então, eu tenho que entender como ler o gráfico para marcar os meus melhores suportes e resistências. Ou eu tenho que interpretar o gráfico para marcar o melhor suporte e resistência. Se eu não souber ler o gráfico, não souber interpretar o gráfico, de nada adianta eu chegar aqui e encher de linha. Tá vendo? Ó? Tanto é que a movimentação de queda era certa, ó, que ó, o gráfico continua caindo. Ou seja, a minha leitura não está errada, porém, eu deixei passar alguns detalhes aqui, por isso do loss. Mas nós fomos lá já e recuperamos o loss, né? Então estamos aqui com um 3-1. O problema é que eu não quero deixar o vídeo longo. Eu acho chato deixar o vídeo longo para vocês, senão a gente poderia continuar, é o mesmo movimento, né? A gente poderia continuar fazendo vários trades aqui. Deixa eu ver o euro USD, eu não olhei ele hoje, nem na parte da manhã eu não vi, aliás eu vi, mas ele estava muito horrível. Ó, olha essa movimentação, olha que movimentação diferente, né? Ele está nessa região. Cadu, seria uma venda aqui? Seria uma venda. Mas ó, olha aqui, empecilho, empecilho, empecilho. Dá uma olhada a força de venda que tem aqui. Poderia ser uma venda? Poderia, mas ó, empecilho, empecilho. Exatamente o que aconteceu com a minha entrada ali. Exatamente. Então, não adianta a gente querer, ó, tá querendo vencer a movimentação. Não adianta a gente querer achar ou marcar. Por exemplo, aqui é o meu topo e o meu fundo é aqui embaixo. Ótimo, ótimo. Só que para ele chegar, para ele sair daqui e chegar aqui, ó, existem regiões que estão no gráfico que podem impedir a minha movimentação. Por isso tem uma leitura gráfica que a gente tem que fazer, que a gente tem que interpretar, que a gente tem que buscar, que a gente tem que compreender para entender de melhor forma possível. Ó, ele veio, tá chegando aqui nessa região, ó, tá perdendo força de queda, tá voltando. Clássico, movimento clássico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem que entender a respeito das movimentações. A gente tem que entender a respeito das movimentações. Por exemplo, aqui, ó, Euro GBP, entrada de alta. Será que a leitura foi perfeita? Foi perfeita, ó. Continuou na altura, continuou subindo. Olha só. Olha só. Poderia ser qualquer mercado. Olha aqui, aqui foi uma venda, foi uma compra, né? Mas aqui eu já sei que estava chegando naquela região. Ainda subiu até aqui, ó. E agora veio fazer o movimento para manter. Aqui a questão de venda era perfeita, mas por causa da leitura equivocada no detalhezinho, o preço não continuou. Chego aqui, ó, vejo a movimentação que eu precisei, apenas uma pequena movimentação de correção. Ótimo, correção perfeita. Então, você tem que aprender como ler o gráfico, você tem que aprender como entender o gráfico para fazer as melhores marcações de suporte e resistência. E os alunos, eles sabem isso. Por exemplo, olha aqui, ó. Bom dia, mestre. Meta batida buscando 30%.
Olha que interessante, 30%, hein? Vai devagar, rapaz, tá vendo? Rapaz, tá buscando 30% aqui o aluno. Olha só, você viu que ele marcou a oferta aqui, né? A resistência e marcou o suporte aqui. E olha onde foi a entrada dele. A entrada dele foi aqui, ó. Então, ele já vê outras marcações, ó, internas, outras regiões internas. Isso é ler o gráfico. Isso é compreender o gráfico. Então, não é porque ele marcou o suporte, a resistência aqui, que ele não está fazendo a leitura do gráfico. Não é porque ele viu o melhor suporte e a melhor resistência aqui, que ele não tem que ler o gráfico. Não, pelo contrário. A leitura do gráfico, o entendimento do contexto, o entendimento da movimentação, da lógica daquilo que o gráfico faz, é que vai te mostrar se você deve fazer uma entrada ou não. Não é simplesmente porque você marcou a sua região. Entendeu? O pessoal tá roçando aí, ó. Você escuta barulho de roçadeira, é o pessoal roçando. Olha aqui, ó. Entrada perfeita. Ó, confluência de suporte com canal de alta, muito importante. Padrão de Canelli, Candle, né? Chegou na zona que a gente entra. Ó, não, olha aqui, é isso que eu segurei esse comentário. Não é porque chegou na zona que a gente entra. Aguarda o padrão acontecer, tá vendo? Então, não é porque chegou no seu melhor suporte ou chegou na sua melhor resistência que você vai entrar. Aprenda com os alunos aqui, por isso que eu trago é suma importância esse relato dos alunos, gente. Não é porque chegou na melhor zona que você vai entrar. Ó, olha a entrada que ele fez aqui, ó. Aí você fala assim, mas qual que é o melhor suporte e resistência dele? Com esse monte de marcações, tá vendo? Ó, marcações, marcações, marcações. Marcações aqui, ó. Marcações aqui. E olha que candle horrível. Pavio, 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 pavio. E mesmo assim, ó, altamente lucrativo. Isso são para poucos, tá? A pessoa pegar um gráfico como esse e sair vitorioso é porque sabe o que está fazendo. Por isso a importância dos estudos, né? Outra coisa, ó, bom dia, Cadu. Desde as 4 da manhã nos gráficos, meta batida. Agora é só aprender mais. Tá vendo? Ó? Tem gente que acha que é só chegar no gráfico e apertar o botão. O aluno desde as 4 horas da manhã aqui estudando, se aprimorando, se dedicando. Então, quem se dedica, quem estuda, quem busca aprimoramento, alcança, gente. Alcança. Você é capaz de dominar os gráficos, de sair altamente lucrativo. Como aqui, ó. Enquanto eu estou gravando a aula para vocês agora nesse horário, 3-1, né? Isso. 3-1. E isso que ainda quase que eu bato o stop aqui, né? Se ele não tivesse pego as outras taxas aqui que eu entrei, eu tinha tomado o stop do dia aqui da aula, né? Eu já operei mais cedo, eu teria batido o stop da aula aqui. Mas não aconteceu. Por que não aconteceu? É o conhecimento que nos traz a liberdade de colocar em risco o capital um pouco a mais, um pouco a menos, sabendo o que está fazendo. Agora, o que a gente tem que entender, e isso foi muito bom acontecer na aula de hoje, porque para você entender que não é só simplesmente eu chegar aqui e tentar procurar meu melhor suporte e minha resistência. Não, você tem que ler o gráfico para fazer as marcações no seu suporte e resistência, ou você tem que interpretar o gráfico para fazer as marcações do seu suporte e resistência. Compreendeu? Então, entenda isso que é de suma importância esse contexto, essa leitura gráfica, o entendimento. E você consegue esse entendimento quando você se aprimora nos estudos. Não tem jeito, gente. Infelizmente ou felizmente, eu não sei agora mensurar isso. Para mim é felizmente, porque eu gosto de estudar. A gente só consegue este crescimento como trader, ou a gente consegue esse crescimento como operadores, como analistas cambiais, quando a gente realmente sabe o que está fazendo. E para saber o que a gente está fazendo, a gente precisa estudar. Não é verdade? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula, a gente se vê amanhã. Procure no gráfico fazer essa leitura, fazer essa interpretação. Não só ficar marcando aí regiões, marcando linhas, marcando suporte, marcando resistência, não. Pega essas dicas aqui,
essas dicas aqui de suporte e resistência. Entenda que você precisa ler o gráfico, entenda que você precisa aprender como ler o gráfico, entenda que você precisa aprender como interpretar o gráfico para marcar os melhores suportes e resistência, para fazer as suas marcações de forma correta no gráfico de opções binárias. Não adianta você ir lá e marcar seus melhores suportes e resistência em opções binárias, mas não souber interpretar o gráfico. Então, entenda que você tem que interpretar o gráfico para marcar os melhores suportes e resistências em opções binárias. Você tem que saber ler o gráfico, ou você tem que aprender como ler o gráfico para marcar seus melhores suportes e resistências. Aí sim o contexto do gráfico, a dinâmica da movimentação do preço começa a se encaixar na leitura que você for fazer. E aí você começa a entender um pouco mais a cada movimento. Tá bom? Agora eu vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!